Não faço ideia. Não. Queima de Judas, o que eu sei é muita coisa. Como eu sou do lado católico, eu sei que Judas, eles criaram essa ideia da queima de Judas justamente pela traição que teve, que remete um pouquinho antes da entrega de Cristo para a cruz. Então, a população pegou, juntou e uniu e fez isso, de queimar o Judas pela traição dele. E a senhora acha que começou assim por quê, a fazer queima de Judas? Eu não sei não, porque queima de Judas, desde que eu me entendo como mocinha, tudo assim, se eu tivesse uns 8, 10 anos, já tinha esse negócio de queima de Judas. Eu acho que o queima de Judas que foi aquele que traiu Jesus. Uhum. Entendeu? Sim. Tanto que ele foi pedrejado e queimado. Entendi. Tá entendendo? Sim. Aí ficou na história dizendo que ele morreu por quê? Porque ele foi fazer isso e isso com fulano. Aí bota aquilo. Uhum. Porque ele traiu Jesus, que foi o Judas. Entendi. Aí que ele não teve o que deixar, deixou uma roupa velha para fulano consertar. Religiões ditas pagãs, os cristãos consideravam as religiões anteriores como pagãs, já faziam tipos de trabalhos ou eventos específicos com esses bonecos, não era o Judas, eram outros bonecos, ligados a mudanças climáticas ou de tradições festivas de cada contexto. Por exemplo, mudanças de estação, colheita e tal, você queimava um boneco para fazer uma referência nesse sentido. Foram os europeus que trouxeram a tradição de malhar o Judas no sábado de Aleluia, quando o Brasil ainda era colônia. É uma manifestação cultural, eu pelo menos conheci no meu bairro, que funciona quase como uma manifestação de protesto, sabe? As pessoas queimam o Judas em simbolismo àquilo que elas querem deixar para trás. Inclusive, tem também toda a dinâmica de interação entre a galera, de fazer aquela brincadeira de sacanagem, de colocar o que é que o Judas deixou para aquela pessoa. Na época que eu era criança era muito divertido, na época que eu era adolescente era mais divertido ainda, que eu já tinha uma consciência maior, adorava. Qual é a sua memória mais marcante dessa tradição? Foi num dia que o cara que estava lendo, ele não conseguia ler, aí eu era criança, eu virei para ele e fiz, pô, para ler assim é melhor não ler, né? Aí ele me deu o papel e fez, então leia você. Aí quem leu a queima de Judas fui eu. E cada fulano, e aí juntava dois ou três assim, pai de família ali, dona... Olha, vou botar aqui seu Gilberto. Olha, mas e não fazia nada bolino com a mulher dos outros. Sim. Dizer, seu Gilberto vai morrer e a mulher vai para quem vai ficar, nada disso. Era uma coisa séria, uma tradição mesmo do Judas. Entendi. O Judas morreu, não teve o que deixar. Deixou 3 filhos para a mulher criar. Quer dizer, a mulher foi a mulher do Judas. Ia criar os 3 filhos dele. Não botava pornografia, coisa para ofender, não. Era uma brincadeira antiga, e desde menina que eu via isso. Desde menina. Eu embandeirava assim, tudo, e juntava todo mundo, e aí, quando saía para fulano, disse, tá vendo, tá vendo? Batia a palma. O Judas morreu, não teve que deixar. Deixou o chinelo velho para fulano consertar, porque ele era sapateiro. Eu tô, vai ganhar dinheiro, vai consertar chinelo. E naquele tempo não tinha sandália, essas coisas, era chinelo. Chinelo mesmo. Você sabe o que é chinelo? Não é de couro. Me diga o trechinho aí de um testamento. Por exemplo, a introdução, né? Meus senhores e minhas senhoras, é chegado o momento de pagar minha traição. Parto para o inferno, lá te espero, meus irmãos. Dividam todos os meus bens para que reine a paz em meu coração. E aí começa... Aí começa de acordo com o pedido do cliente, né? Porque o cliente traz aí os personagens que vão ser malhados. Bota o nome, né? Por exemplo, aqui, ó. Tudo para mim terminou. Do crime contra Jesus, que por minha traição morreu por nós na cruz. Mas voltando ao nosso assunto, dou todos os meus bens. Quero lembrar de todos sem esquecer de ninguém. Aí começa, né? Para o irmão, aí bota o nome da pessoa, né? Fazendeiro de profissão, deixe-lo no inferno, no meu depósito de carvão. E assim vai, né? Por exemplo, para o amigo João,
metido a super-homem, deixo minha estribaria para ele virar lobisomem. A unidade de Barros Reis leva a sério a leitura do testamento. Brasileiros e brasileiras, é chegado o momento de pagar minha traição. Parto para o inferno, lá te espero, meu irmão. Para o amigo Carlos, meu amigo de fé, deixo minhas cuecas velhas para ele coar café. Ser madrinha, representar uma rua é muita responsabilidade, hein? É responsabilidade e é muito gratificante, né? Porque eu não moro aqui nessa rua, eu moro na rua anterior, que é na Amazonas. E eu fui convidada, fiquei lisonjeada. Antes da queima de Judas, tem aquele velho testamento. Mas antes morrer, vou ler meu testamento. Preste atenção, preste bastante atenção. Vou doar tudo que tenho tido para a mulherada de plantão. Acabava isso tudo, tocava fogo no Judas, que o Judas foi que traiu Jesus. Entendeu? Aí tocava fogo no Judas. Aí tanto que disse que ele morreu. Nós saímos na rua procurando madeira e tudo mais que construa, pede emprestado do vizinho, do colega, roupas que não servem mais. E aí bota, e aí faz um bonequinho de Judas mesmo, e aí se encara. E aí, como eu falei antes no vídeo, dependendo, se eu não me engano, a última vez que eu vi foi com com o rosto de Temer, que imprimiram o rosto de Temer e botaram em um coco e aí queimaram. E aí, de uma revolta popular que geralmente acontece. E é muito bom a queima do Judas. Agora me diz uma coisa, aqui na Rua Sergipe, você além de comercializar, também faz a festa aqui junto com os vizinhos, né? Todo ano é tradicional já a queima de Judas aqui. Agora tem uma coisa que lá no interior era tradição, né, Camila? Você que é de Itabuna, ali pertinho de Ilhéus, também já deve ter participado muito. Tem a queima do Judas, mas antes disso, a leitura do testamento, e que por lá dava muita confusão de vez em quando. Aqui, como é que é? Vocês mantêm a tradição de queimar o Judas com o testamento? Quem é que faz esse testamento? Como é que acontece hoje? A gente tem uma equipe que é preparada para poder fazer esse testamento, onde envolve os moradores e amigos, mas é uma brincadeira saudável, não, nada que venha... Já teve confusão por aqui, não já? Sim, mas tudo terminou de uma boa, termina tudo de uma boa, tranquilo. Pois é, porque olha, a leitura do testamento, no geral, sempre acaba em confusão, viu, Camila? Mas eles já garantem que aqui já tentam fazer aí de uma forma mais leve. Essa gente, que missão me colocaram aqui na Rua Sergipe? Como vocês estão vendo, é o tradicional queima de Judas aqui na Rua Sergipe. Mas o importante, o que me trouxe aqui de junto desse Judas, é porque eu vou conversar com um dos organizadores. Além de organizar uma festa como essa, ele também faz o Judas. Ele, Jorge Salles, grande Jorge Salles. Verdade, Wagner, eu estou aqui meio que, ainda na verdade, ainda não relaxei mesmo, porque a expectativa é tamanha, a responsabilidade também, de a gente estar aqui com esse número de pessoas, agregando toda a comunidade, para poder fazer a Páscoa um pouco mais feliz, nessa comunidade tão carente. Qual é o nome do Judas que está representando a Rua Sergipe? Esse ano a gente homenageou um colega, na verdade é um primo, e aí é Delso. O nome dele é Anderson, mas apelidado como Delso. Ele faz uma academia e tal, mas ele assimilou bem, a brincadeira sadia é o que vale. Todos os anos os bonecos de Judas são carinhosamente batizados com o nome de gente que não está muito bem na fita, não. Hoje é acordar bem cedo para vir pegar os Judas, né? Os verdadeiros traidores. E manter a cultura. A grande importância é manter a cultura de nossa Semana Santa. E hoje vai ter testamento também, mano. Fala pra mim como é o testamento. Olha, o pingunço, a fofoqueira, o cara que faz gol só contra
E hoje nós vamos falar especialmente, vai ter aquela verdadeira, aquela senhora que acorda todo dia cedinho para assistir aquela missa, mas não, ela vai olhar a vida dos outros, mano. Os bonecos feitos de madeira, papelão e fogos normalmente ganham rostos de personalidades e políticos, como forma de crítica social. Também que vem 4 anos lá, que aparece de 4 anos, né? E aí a gente geralmente coloca o nome dos políticos, né? Então vamos queimar aqui a corrupção junto com as coisas que vão aumentando sem o nosso salário aumentar. Na Federação, os moradores da segunda Travessa Padre Domingos de Brito começaram cedinho a preparação do evento de queima dos Judas. Teve eleição por lá para escolher quem seria o Judas desse ano. E o escolhido foi o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A queima dos Judas é uma referência ao apóstolo Judas Iscariotes, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e, de acordo com o Evangelho, traiu Jesus por 30 moedas de prata. A tradição surgiu como símbolo da morte de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, o que traiu Jesus. Mas com o passar dos anos, o boneco foi ganhando diferentes nomes, um jeito divertido de extravasar a insatisfação popular. Um desses Judas vai ser o político brasileiro e o outro vai ser do mosquito. O Judas daqui da Baixa Fria, na Boca do Rio, foi feito pela própria comunidade. Cada um doou um chapéu, uma bola para poder fazer o rosto do Judas. A gravata também foi doada pela comunidade. O capote aqui, que é o blaze dele, né? E quase por unanimidade, o traidor aqui foi escolhido por ser um risco para todo mundo. Do mosquito, que nós já tivemos casos na comunidade. E é uma forma de conscientizar a comunidade sobre o perigo do mosquito, que está trazendo muitas doenças, né? No quintal de casa, Ítalo não vacila. Não deixando água parada, garrafas viradas. E não é que esse Judas Mosquito deixou o testamento? O Judas morreu, não teve que deixar, deixou a chikungunya pra Juliana se hospitalizar. Eita, Judas danada, a gente acaba com você hoje, viu? Por aqui, o ritmo é da prevenção e o alvo da raquetada é certo. A gente vem trazendo esse alerta do combate ao Aedes aegypti, que tá dando muita dor de cabeça. Temos que dar um baixo, dar uma raquetada nele. A festa não é somente com a queima do Judas não, viu? Começa hoje, tem DJ, tem banda que já tá aqui começando a dar uma palhinha pra gente. E durante o dia amanhã, eles têm toda uma programação também para as crianças, com aquelas brincadeiras que fizeram parte da nossa infância, sabe? Aquele pau de sebo, a queima aí do Judas acontece hoje, mas amanhã tem também aquela corrida de saco, o ovo na colher e toda aquela brincadeira que as crianças já estão acostumadas, né? Isso mesmo. Aproveitando, eu quero fazer o convite a todas as mamães, traga seus filhos, as crianças da comunidade vizinha também, por favor, venha brincar Páscoa conosco. Pois aí, olha, que eles brincam a Páscoa com segurança, viu? Só para lembrar, aqui, junto com cada Judas, o que vai aqui não é o testamento ainda não, viu? O testamento é por conta de quem encomenda. Aqui é um manual todo organizado para que as pessoas saibam como fazer essa queima do Judas em segurança, para não colocar ninguém em risco, para não provocar nenhum incêndio. Afinal de contas, estamos em área urbana e tem aí também toda a fiação elétrica. Tudo precisa acontecer com cuidado, com segurança, para a animação continuar, para não acabar com a festa. Apesar da fama nada boa do Judas, ele é motivo de orgulho na rua 10 de novembro, no Palmiúdo, bairro popular de Salvador. Aqui é um dos raros lugares da região onde ainda se encontra o boneco para comprar. Um legado que tem cerca de 80 anos. A gente não usa prego, a gente não trabalha com nada que saia faísca também por causa da segurança da gente, entendeu? Então o que acontece? Também a gente tem a segurança da gente e a segurança do público, que não pode de jeito nenhum ser afetado, porque senão vai acabar a festa da pessoa que está assistindo o jogo. Hoje dão os últimos retoques nos bonecos. Quanto mais bomba, mais caro. Variam de R$ 280 a R$ 400. Eles não só parecem, precisam ser iguais em tamanho e peso. O Judas tem que ser em média 1,60 m, certo? Tem que ser leve, não pode passar de 6 quilos, senão ele não gira, certo? Ele tem que ter no mínimo 4 espadas embaixo para poder fazer o giro bonito. E por que o Judas, todos eles têm a mesma cara? Porque tem que ser padrão, porque ele é Judas. Ele é um só. Uma coisa, quanto tempo aqui de produção para produzir esses 500 Judas? Olha, nós vamos na faixa de uns 2 ou 3 meses.
porque principalmente na confecção da cabeça leva muito tempo. Agora mesmo, nós poderíamos fazer mais uns 30, mas as cabeças não tem. Então, como demora para secar, botar no sol, esses trâmites, a gente não vai atender mais ninguém. Na rua 10 de novembro, no bairro do Palmiúdo. Aqui morou o fabricante de boneco de Judas mais famoso da Bahia, seu Florentino Fogueteiro. Seu Florentino morreu há 12 anos, mas seu legado continua vivo. A meninada que aprendeu com ele, cresceu e tem quem continue no ramo. É o caso de Fernando e Jean. E o trabalho deles aqui está a todo vapor. Na época eu comecei com 12 anos, certo? E aí estou seguindo a herança que ele deixou para mim. Ele chamava alguns, que ele via que gostava de trabalhar com explosivo, e aí automaticamente a gente foi seguindo o trabalho dele. Jean já tem 27 anos fabricando Judas. E você acha que é fácil fazer um boneco desse? Haja técnica. Começa em dezembro, porque a gente tem que fazer as cabeças levam goma, antimofo, e a gente precisa do sol para poder secar a cabeça do Judas. Depois a gente começa fazendo as tábuas de centro, que é a parte que começa a girar o Judas, porque é um trabalho muito delicado, que é esse aqui, certo? Que faz o Judas girar, e o restante demais a gente começa no meado de fevereiro, que a gente tem 45 dias para terminar o Judas. Nós observamos detalhes técnicos, como a fabricação do esqueleto, que ele tem que estar com a estrutura perfeita para suportar as explosões, né? Tem que ser os fogos específico, porque você pode soltar o boneco de Judas em uma rua, como aqui mesmo nessa rua, a gente solta o boneco, não danifica nada, o patrimônio público está tudo normal, as crianças assistem, junta muita gente, tá entendendo? Então essas preocupações que nós temos, não botar um material explosivo que possa trazer danos ao meio ambiente. Quando chegar na comunidade hoje, aí vai ser a maior loucura, todos eles vão ver que a brincadeira do Judas já é a tradição que nossos avós, né, já fazia. E é isso aí, certo? Passar a cultura, porque isso aí é a nossa cultura também, né? É uma parte da cultura que temos que passar para a nossa juventude. E é assim que para Jean e Fernando, vender Judas significa mais que fazer negócio, mas também ajudar a manter a tradição. Mesmo com as sequelas de um AVC, acidente vascular cerebral, Fernando não abandonou a confecção. Esse trabalho é mais por manutenção da tradição, entendeu? Nós gostamos de ver as crianças gritando, sorrindo, tá entendendo? Os adultos batendo palma, em ver a queima do Judas, para saber, as crianças saber o porquê da queima de Judas. Jean, que está seguindo essa tradição aqui, vendendo Judas, ele com o seu Fernando, que eu vou chegar agora, uma tradição de muitos anos, né, Jean? É uma tradição que a gente está tentando deixar sempre viva. Esse ano foram quantos Judas? Esse ano a gente fez 500 e fizemos 100 extra. Seu Fernando, gente, tem 52 anos trabalhando, fazendo Judas, né, seu Fernando? Positivo, tem 52 anos. Qual o segredo? É fazer com amor, é gostar, é manter a tradição, é ver o sorriso das crianças, é ver o povo ter um momento de lazer e de içamento. O Judas queima por quanto tempo? Aproximadamente 4 a 5 minutos. 4 a 5 minutos, mas tem toda a brincadeira que acontece antes, né? Tem lugares que tem brincadeira de corrida de saco, ovo na colher, quebra-pote, pau de sebo, que hoje em dia já não estão fazendo mais, mas ainda existe. O afastamento das pessoas, das coisas mais tecnológicas, brincadeiras sociais, assim, como essas, vão se perdendo. E aí a sociedade deixa de ser comunicativa e próxima, de certa forma. Nem todos os lugares têm mais queima de Judas como antigamente. Qualquer bairro que você fosse assim, mais pobre, tinha o queima de Judas. A turma fazia uma galhofada, agora isso não vê não, ninguém mais conhece essas coisas, as coisas antigas. Mas depois essas tradições, só quem sabe é a pessoa mais idosa. Essa turma nova pode ver falar, se for fazer um trabalho de colégio, uma coisa ali, você vai na biblioteca ainda para ver alguns livros, para ver alguém que entenda. Porque é a tradição que acabou. Aqui com o desenvolvimento de muitas coisas, o pessoal quer curtir a praia, quer curtir como estava curtindo aqui, bebendo e botando música e dançando. Não é daquela coisa de ninguém ficar botando
Tinha até serviço de som mesmo, que naquele tempo, serviço de alto-falante no bairro. E aí, quando combinava, aí ele vinha aí, botava aquele som alto e dizia: ei, agora eu quero ver fulano, Judas morreu, tem que deixar. Deixou 3 filhos para você criar, que a mulher dele se mandou, deixou 3 filhos, aí a turma caía matando. Quer dizer, era uma coisa que eles combinavam para não ofender. Porque fica chato, né? E com a evolução, e acabou. Você só acha esse negócio de Judas em um meio a ser mais para o interior. Assim, não acha não. Na cidade grande, a turma quer saber de beber, ouvir som, tudo. Não tem aquela brincadeira de roda, é aquela brincadeira do Judas. Aquela brincadeira do Judas, rapaz, era uma gaiofada, uma risadaria, porque começava a botar de fulano, mas combinava, tipo uma reunião, combinava. O que poderia ser feito para incentivar a realização dessa tradição novamente? Rapaz, é uma pergunta complicada, né? Eu acho que o primeiro passo seria a divulgação dessa manifestação. Porque eu acho que muita gente não conhece, mas se a galera conhecesse, entenderia que é extremamente divertido para fazer com os amigos e tal, e teria mais apelo. Que absurdo não conhecer Judas. Judas é um marco na história do Brasil, principalmente no Nordeste. Sair com os maluquinhos, pegando cada pedaço assim, construindo o corpo, botando uma cabeça de corpo, alguma coisa, depois pegando o álcool, gasolina, tocando fogo lá, esperando meia-noite, depois acaba, não tem mais nada depois. Mas a graça é essa, construir pouco antes do São João, construir Judas e queimar. E aí você escolhe a cara de quem tá com raiva, aí cola assim na cara e toca fogo. Olha que linda ilusão.